Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E hoje está comigo uma amiga muito querida, ela é coordenadora do brechó do Lar de Joaquina, minha amiga Eliane Correia. Eliane, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre um assunto assim, bastante curioso, na ausência do melhor termo. Denso, né? Denso. Tenso, exatamente. Nós vamos falar sobre a compreensão do Espiritismo sobre a morte. Muita gente gosta de ouvir falar em morte, em vida, mas não gosta de ouvir falar em morte, né, Eliane? E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje para falar em morte na visão espírita. Eliane, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Jader. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse estudo sobre esse tema que eu acho muito importante. A gente precisa conversar sobre a morte. É verdade. Porque é um momento fisiológico, natural, e que todos nós e os nossos um dia vão passar por isso. E também esse conhecimento, esse estudo sobre a morte faz toda a diferença na forma como nós conduzimos a nossa vida. Então nós realmente precisamos conversar, estudar sobre isso e nos preparar também. E Helene, já de imediato te pergunto o seguinte: qual é a concepção do Espiritismo, da doutrina espírita a respeito desse fenômeno fisiológico, como tu disseste, chamado morte? Então, disse que Kardec matou a morte. Então, os esclarecimentos dos espíritos, eles tiram todo o desespero da morte e a perspectiva de que a morte é o fim de tudo. E o conhecimento da vida futura que nos aguarda, altera o padrão dos nossos valores e nos dá uma serenidade para o enfrentamento da separação das pessoas que nós amamos. Então, o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, eles dizem que a morte a morte orgânica ocorre por exaustão dos órgãos. Então, quando os órgãos estão alterados ou destruídos, e o combustível para o nosso corpo físico é o fluido vital, esse fluido vital não consegue mais dar movimento à vida e o ser morre. E aí então é como um automóvel que, tendo uma peça estragada, não adianta ter a gasolina, enfim, ele não vai funcionar. Mas com a morte, a alma volta a ser espírito, retornando então ao mundo espiritual, de onde ela esteve temporariamente, né? E também a vida do espírito é que é eterna, né? A do corpo nós sabemos que é passageira, sim, que é transitória. A morte, ela é simplesmente uma mudança de estado e é uma destruição de uma forma frágil que já não consegue mais dar condições à vida de funcionar e para sua evolução também. Além disso, o Espiritismo, ele nos mostra materialmente a existência do mundo espiritual, a existência da alma e a sobrevivência da alma ao corpo. Então, com isso, com esse conhecimento da vida futura, mostra a necessidade do nosso trabalho nessa presente encarnação em proveito da vida espiritual.
quando há dúvida sobre a vida futura, o que ocorre? Dá-se então mais importância aos bens materiais e daí disso é que resultam as disputas, a cobiça, o egoísmo, a inveja e até mesmo as guerras. E também essa ideia ou essa dúvida sobre a vida futura dá a ideia de que podemos, acabando com a vida, por fim ao sofrimento físico, né? Ou o sofrimento decorrente das frustrações, das desgraças, e isso pode impelir a prática do suicídio. Porém, a certeza do futuro proporciona mais calma, resignação diante dos acontecimentos da vida que podem ser considerados pequenos e efêmeros pela eternidade da vida que nós temos, né? Agora, Eliane, na tua concepção, por que tu imaginas que o ser humano, independente de qualquer lugar do planeta, tenha tanto medo da morte, se a morte é a única e absoluta certeza da vida? Pois é, essa pergunta, Kardec, está no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos, uma vez que a morte nos conduz a uma vida melhor, nos livra dos males do mundo, seria mais de se desejar do que temer, porque mesmo assim temos horror à morte. E isso é em função do nosso instinto de conservação, que Deus nos colocou para que a gente possa suportar as provas e não nos entregar ao desânimo. E também porque há uma voz íntima que nos faz repelir a morte e que nos diz que nós ainda temos algum progresso a realizar. Também no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que é a ideia da perda ou privação de tudo que faz a nossa alegria, que causa o medo da morte. Mas na verdade a morte, segundo o autor, não nos priva das coisas deste mundo. Nós seguimos enxergando quem amamos e também acompanhando os acontecimentos do planeta, o progresso, as mudanças e as descobertas. E até o nosso retorno à carne, nós podemos inclusive cooperar fluidicamente, auxiliando e influenciando de acordo com o nosso adiantamento e com as nossas capacidades, aqueles que trabalham em proveito de todos. E aí o Leon Denis ainda diz assim, não devemos temer a morte, devemos embelezá-la, nos dedicando à conquista da beleza moral, que é a beleza do espírito. Exatamente. Né? E o melhor meio de se ter uma morte suave e tranquila é viver dignamente, com simplicidade, sobriedade, viver uma vida sem vícios, sem fraquezas e tornando-nos almas poderosas em virtude e ciência, aptas a grandiosas obras, diz Leon Denis. Mas também tem, Jader, a questão do medo da morte pelo medo do sofrimento que pode acompanhá-la. Eu imagino que seja um fator preponderante. Sim, então... mas nós sofremos por doenças que nos curamos também, não só das doenças que acabam em morte. E segundo os espíritos, no momento da morte quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Então, o corpo ele sofre mais durante a vida do que no momento da morte. E no momento da agonia, segundo os espíritos, a alma já deixou o corpo. O homem já não tem consciência de si mesmo, embora ainda lhe reste um sopro de vida. Eliane, desculpe te interromper para fazer uma pergunta que é a seguinte: dá para se dizer que quando se morre, nós entramos num plano que estamos mais vivos do que estávamos vivos aqui? Essa é uma das surpresas e principalmente a principal causa de desapontamento do suicida, quando ele se percebe ainda vivo, quando ele tirou a vida física. Achando que
tirando a vida física, tudo terminaria ali o sofrimento dele, quando que a vida continua. A vida continua, E uma questão que eu acho bem importante também a respeito do medo da morte, que a Joana de Ângeles fala, que a morte, né, o sofrimento que ela gera é decorrente da incompreensão, da má interpretação dos propósitos de vida. E segundo a cultura materialista, a morte ela é considerada a grande destruidora de planos, de anseios e de realizações. E o Espiritismo contrapõe essa concepção, porque ele nos revela que nós seguimos vivendo, aprendendo, trabalhando e cooperando na outra dimensão. Então, estando mais vivos ainda, nós seguimos trabalhando, seguimos progredindo na erraticidade, né, e nos preparando para uma nova reencarnação. Existe alguma evidência por parte do Espiritismo, alguma evidência, melhor dizendo, desculpa, não por parte do Espiritismo, por parte da ciência, digamos assim, de que a vida continua no outro plano? Veja bem, eu falei evidência. Sim, então, como a gente comentou, né, as pessoas têm medo de morrer, não querem morrer, e muitos não acreditam na vida após a morte, alegando que ninguém voltou para contar como é. Mas o Espiritismo, organizado por Kardec, foi baseado por um estudo rigoroso dos espíritos, da comunicação dos espíritos, e a concordância na revelação dos espíritos, feitas pelos médiuns, né, de vários lugares, é que nos dá garantia a respeito desses ensinamentos. Mas também nós temos na ciência estudos sobre experiência de quase morte, lembranças de vidas passadas, que trazem as questões da reencarnação e da continuidade da vida após a morte física. Nós temos estudos, por exemplo, de experiências de quase morte que acontecem em cerca de 10% das pessoas que têm parada cardíaca. E nesse período, sem o funcionamento do cérebro, as pessoas relatam que encontram familiares e seres espirituais, têm uma sensação de acolhimento. Também elas revelam que até não têm vontade de retornar. Eu já li sobre isso. E uma percepção muito vívida dos sentidos no período em que estão fora do corpo. E tem um estudo feito com 31 deficientes visuais que tiveram experiência de quase morte, e nesse momento dessa experiência, pela primeira vez, eles conseguiram enxergar. E eles relataram detalhes de todo o ambiente e os procedimentos realizados com eles nas salas de emergência durante a parada cardíaca. Então é muito interessante isso, né, da experiência de quase morte. Tem várias situações que acontecem isso. Perfeito. Eliane, a produção me disse que o nosso primeiro bloco morreu. Falando tudo impermanente, tudo impermanente. Exatamente. Então, o nosso intervalo é apenas 30 segundos e a gente já estará de volta. Só um minutinho, ou melhor dizendo, só 30 segundos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo sobre morte. Vejam bem qual é o nosso assunto: morte. Com a minha amiga Eliane Corrêa, do Lar de Joaquina. Eliane, existe já nem vou dizer data, existe um determinado momento, tudo bem, vai lá, data, para a gente, como se diz na gíria, partir desta para melhor? Então, a Joana de Ângeles fala sobre isso, que todo fenômeno biológico que se inicia um dia se encerra, mas que nós não temos assim um prazo absoluto determinado, não há um determinismo absoluto do tempo em que nós vamos desencarnar. Desculpa, só um parênteses, não tem um dia, hora, minuto, segundo? Não, porque isso depende de inúmeros fatores. Que fatores são esses? Por exemplo, fatores genéticos, né? Esses fatores genéticos estão relacionados ao programa reencarnatório, mas também tem influência do livre-arbítrio. Também tem fatores energéticos relacionados à nossa bateria, ao fluido vital, né? Se a gente consome muito rápido, pode ser antecipar o desencarne ou até protelar. Também fatores ambientais, que são os locais onde nós escolhemos, onde nós precisamos viver. E se esses locais têm mais probabilidade, por exemplo, de violência, de assaltos ou até de catástrofes naturais, também vai influenciar o momento do desencarne. Mas esses fatores, como eu disse antes, estão muito relacionados ao livre-arbítrio, porque nós podemos escolher o nosso estilo de vida, e isso é o mais importante. Escolhas que nós fizemos em relação aos nossos cuidados com a nossa saúde física, mental, social e espiritual. Então isso envolve alimentação, atividade física, sono, controle de estresse, a questão dos vícios também, e também os relacionamentos, a nossa saúde social e a transcendência, que são questões espirituais. E claro que sempre a gente deve pensar que no tempo, em tudo mais importante é qualidade do que quantidade, né? Então, às vezes, uma vida de apenas 30 anos foi muito mais, a pessoa adquiriu, o espírito evoluiu muito mais do que uma pessoa que viveu 90 anos. Né? Então, é importante essa preparação, como eu disse antes, o conhecimento da morte faz com que a gente mude um pouco a forma de conduzir a nossa vida. Porque no momento da morte existe, segundo Ernesto Bozano, ocorre uma crise moral muito dolorosa para muitas pessoas, porque elas têm uma visão panorâmica da sua vida. E aí vem arrependimentos, né? Muitas se dá conta do desperdício da vida porque se distraiu muito com o mundo material. Eliane, existe alguma literatura que fale, e se existir, tu já leste alguma coisa, pode nos passar, a respeito do momento da morte? Como é que eu vou te perguntar, como é que acontece esse retorno da vida material porque é um retorno, né? Sim, porque nós viemos da vida espiritual, né? Como é que acontece esse retorno da vida material para a vida espiritual? Isso está no Livro dos Espíritos, né? Muito detalhado ali, que eu recomendo a leitura, o estudo. E os espíritos, então, dizem que a alma se desprende gradualmente. Mas quando o espírito é muito identificado com a matéria, ele sofre mais para se separar do corpo, né? E então, assim como o olhar humano não consegue passar diretamente ou bruscamente da escuridão para a luz, também a alma passa por uma transição, que é um período de perturbação, em que ela parece que está confusa, que está acordando de um sono profundo. E esse período de perturbação pode durar horas, meses ou até anos, depende também da elevação do espírito e do gênero da morte.
O conhecimento do espiritismo influencia a duração desse período, porque o espírito já compreende a situação. Mas o que mais influencia é a prática do bem e a consciência pura. Então, por isso, nós precisamos viver bem, cumprir o nosso propósito de evoluir, de desenvolver virtudes, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma morte mais suave e mais tranquila. Perfeito. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas já praticaram esse ato pensando no que eu vou te perguntar. Aquelas pessoas que cometem suicídio na expectativa de encontrar um ente querido que ela amava demais e que já morreu, digamos assim, antes dela. Ela pratica suicídio para se encontrar com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, enfim. Isso acaba acontecendo? É essa questão 956 do Livro dos Espíritos, né? E os espíritos respondem que o resultado é muito diverso do esperado, porque as pessoas que cometem o suicídio, nesse momento, ao invés de se unirem, os familiares que já desencarnaram, se afastam mais dele. E tem um livro, Estante da Vida, em que o irmão X relata o caso de uma suicida, e ele pergunta a ela se ela conseguiu encontrar os seus familiares. E ela conta que eles bem que tentaram se aproximar, mas ela estava ainda com tanta na plenitude das suas forças físicas, ainda muito materializada mesmo na forma espiritual, que a sintonia não era possível. Tudo é uma questão de sintonia. Exatamente. Tá. Tô começando a entender e acho que o telespectador também. Agora, o que nós podemos dizer, Eliane, para quem enfrenta a morte de um ser amado? Volto a dizer, de um filho, de uma filha que morreu, porque normalmente se pensa que o filho ou a filha tem que morrer depois dos pais. É claro. Muito doloroso quando acontece o contrário, né? O que nós devemos dizer para essas pessoas que enfrentaram esse momento de perder um filho, por exemplo, uma filha? Então, tem uma frase de Fernando Pessoa que diz assim, morrer é virar a esquina, virar a curva, né? É deixar de ser visto. Então, e também Vitor Hugo tem um texto muito lindo que fala que a morte é partida e chegada. Assim como um navio que está deixando a costa de um lado e sendo ali o momento de despedida, da partida, né, e até de muita tristeza, à medida que esse navio vai sumindo no horizonte, lá do outro lado ele já está sendo avistado e as pessoas já estão alegres para recebê-lo na sua chegada, né? Então a morte é isso, partida e chegada. E tem um livro que eu li recentemente, que é da doutora Ana Cláudia Arantes, chama-se Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Li, maravilhoso, indico. Ela trabalha com pacientes terminais e aí ela diz assim, que saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente aquilo que ganhou um dia. Então é a entrega total à experiência que permite o desapego. E que a morte só diz respeito ao corpo físico e ela não leva a história de vida compartilhada com quem amamos, com quem convivemos e para quem nos tornamos importantes. Então, a tarefa do luto é restabelecer a conexão com o ser que desencarnou através das lembranças das coisas boas e até de situações engraçadas vividas juntas. Porque o enlutado ele nunca vai ficar privado das lembranças e dos sentimentos, né? Isso faz parte da história de vida compartilhada. E o mais importante é valorizar esse tempo de convívio amoroso com gratidão do que se fixar no momento final da morte ou da tragédia. Então sempre procurar as lembranças boas e não olhar o ponto negro na parede branca, né? Porque teve toda uma vida
de momentos agradáveis, alegres, e às vezes a pessoa está fixada só naquele momento final da morte ou da tragédia. O Hamed, no livro Dores da Alma, fala que a dor da perda se deve à incompreensão a seu respeito e que a morte é inerente à renovação da natureza, em permanente renovação. Que o choro, as lamentações, os pesares fazem parte de um processo psicológico de adaptação à perda. A tristeza tem uma função muito importante nesse ajustamento íntimo que faz com que a pessoa possa replanejar a sua vida e recomeçar uma nova etapa vivencial também. E a doutora Ana Cláudia diz assim, que para sair da caverna do luto é preciso cavar a própria saída, com força, esforço e ação. E aí eu gostaria também de citar um livro que chama Em Busca do Sentido, que é do Dr. Viktor Frankl. E ele conta algumas situações em que ele precisou consolar os seus pacientes, ele como psiquiatra. E um caso é de um médico, colega dele, que estava numa depressão profunda, porque não conseguia superar a perda da sua esposa, que havia falecido há 2 anos. E ele ficou pensando como ele poderia consolar o colega, o paciente. E aí ele fez a seguinte pergunta: mas o que teria acontecido se fosse o contrário? Se ela tivesse sobrevivido à sua morte? Aí ele responde assim: teria sido horrível, ela teria sofrido muito. E aí o médico então ponderou: então o senhor está poupando-a desse sofrimento. E aí é isso que dá sentido ao sofrimento, muitas vezes o sentido do sacrifício, dele ter ficado e ela não ter passado pela dor da perda do esposo. Então, essa questão da finitude da vida, da impermanência, nós precisamos ter sempre em mente para que a gente possa viver com muita entrega, com presença plena nos nossos relacionamentos, para que não haja medo nem arrependimento. Perfeito. Eliane, a produção também dizendo que faltam 2 minutos para o programa encerrar, mas antes eu quero que me responda em 1 minuto o seguinte questionamento. Quando a gente sonha com alguém que já pertence ao outro lado da vida, alguém que já morreu, significa dizer que a gente encontrou com ele? Isso é muito relativo. Pode e não pode. Se a gente passou o dia todo pensando, recordando, olhando fotografias, sim, ficou isso gravado lá, na nossa memória daquele dia. À noite a gente vai sonhar com essa pessoa. Mas assim, se do nada veio esse sonho e também nós lembramos claramente, e inclusive das sensações, por exemplo, de ter abraçado a pessoa e ter tido uma visão clara, ou alguma mensagem muito curta que ela deu, porque às vezes aquela pessoa não teve tempo de se despedir ainda, e ela vem num sonho para dar um recadinho final. Isso pode acontecer. Perfeito. Eliane, agora sim, o pessoal lá está me dizendo, chega. A morte dá muito o que falar. A morte dá o que falar. Eu não sei nem qual é a câmera que está aqui, essa câmera aqui, a câmera 2. Eu quero dizer que eu vou trazer a Eliane aqui novamente, tá? Para a gente continuar esse nosso papo sobre morte, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Como primeiro motivo das pessoas irem perdendo esse medo, esse receio. Muitas pessoas têm verdadeiro terror de morrer, né? Eliane, fica à vontade para, se tu quiser deixar alguma mensagem, por favor. Eu gostaria de recomendar que assisti um documentário Netflix chamado Vida Após a Morte. Embora esse documentário nem cita Kardec, mas os primeiros e o último episódio fala sobre experiências de quase morte e mostram também lembranças de vidas passadas, de crianças que têm lembranças de vidas passadas, que eu não consegui tempo de comentar aqui hoje, mas eu recomendo o documentário. E eu gostaria de dizer então que a gente possa
considerar que a morte não é o fim. Assim como nós perdemos a nossa infância, a nossa adolescência, o nosso corpo já passou por tantas transformações, a morte é mais uma etapa que termina. E nós simplesmente mudamos de habitat e seguimos vivendo numa outra dimensão. Perfeito. Eliane, muito obrigado pela tua presença aqui para esse assunto que eu reputo extremamente importante. Como eu disse antes, para as pessoas irem perdendo medo, né? Que não percam o medo, mas que percam o terror da morte. Já é um ganho, né? Sim. Sair do terror para entrar no medo, ok, tá ótimo, né? Muito obrigado, Eliane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E, por favor, dá um grande abraço no teu pai, Dr. Fernando Corrêa. Tá certo? bom, obrigada. E com essas palavras eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, da onde a Eliane vem, Odontologia Lauda e Óticas Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.